Hoje nós vamos falar sobre os maiores fracassos da indústria automotiva. As indústrias automotivas começam com umas ideias que são muito boas, inclusive no papel. Só que na prática, às vezes isso aí saía um pouco do que eles esperavam e acabava fracassando. E desses fracassos que a gente vai falar hoje. Às vezes até é um carro que está fazendo sucesso, aí eles resolvem mudar alguma coisa, colocar um opcional a mais e aí esse modelo em específico fracassa. E o número 5º dessa lista é o Ford Belina. O Ford Belina era um sucesso, ela foi lançada em 1970, em março, para ser mais exato, de 1970, e sempre foi um sucesso. Só que teve uma versão 4x4, foi lançada em 1985. Só que essa versão 4x4 ela tinha alguns problemas. O primeiro problema que tinha é que fazia uma falta de um diferencial central, o que ocasionava que ficava forçando muito tanto o diferencial dianteiro quanto o diferencial traseiro e ocasionava quebra. Se você passasse dos 60 km por hora em linha reta, ia quebrar o diferencial. Se você pegasse e tentasse fazer curvas ou jogar as rodas para o lado para sair de um atoleiro, o diferencial também quebrava, ou seja, o diferencial ficou muito fraco, quebrando com muita facilidade. Isso aí impactou nas vendas do carro e ele acabou fracassando com apenas 500 unidades produzidas e foi tirado de linha em 1987. E o número 4 dessa lista é o Chevette Júnior. O Chevette, que era um sucesso, ele foi lançado em 1973 aqui no Brasil. Lá na Europa ele era o Cadete C, que quando veio para o Brasil, eles ficaram com receio de colocar o nome Cadete, embora o Cadete mais moderno, que era uma evolução do mesmo carro, que acabou vindo na década de 80, chamou Cadete, mas aí o regime militar já estava caindo, e como o regime militar ali estava no país, eles ficaram com receio de colocar o nome Cadete e colocaram o nome de Chevette. Chevette significa pequeno Chevrolet, um Chevrolet só que menor. Só que em 1992 eles lançam uma versão do Chevette Júnior. Eles lançam porque o governo colocou uma lei que os carros 1.0, cilindradas menor que o 1.0, ia ter isenção de IPI. IPI significa Imposto para Produtos Industrializados. Para aproveitar essa isenção do IPI, o que a Chevrolet fez? Como ela não tinha nenhum projeto de 1.0 e nada muito parecido na época, eles pegaram o motor 1300 do Chevette e fizeram ele com a cilindrada de 1000 cilindradas. Eles pegaram o motor já existente e retrabalharam ele para ficar com 1.0. Só que imagine o motor fraco. Esse motor ficou muito fraco porque, além de ter poucos cavalos, o carro era um carro pesado com tração traseira. Ou seja, o carro ficou muito pesado. Aí o que a Chevrolet fez para amenizar um pouco o peso do carro? Começou a suprimir coisas do carro, como os borrachões laterais, console central, até os vidros do carro ficaram mais finos para diminuir o peso do veículo. Então eles tiraram todo tipo de acabamento do carro, eles reduziram o carro ao máximo. Ainda assim o carro continua um carro muito pesado com motor 1.0, o que ocasionava que o carro era lento, não tinha retomada. Isso aí impactou nas vendas do carro. Muita gente não queria um Chevette Júnior, preferia pegar um Chevette 1600, que já existia na época, do que o próprio Chevette Júnior. Então esse modelo em específico, Chevette Júnior, foi um fracasso de vendas no Brasil. E o terceiro dessa lista é o Uno Turbo. O Fiat Uno, ele foi lançado aqui em 1984 e sempre foi um grande sucesso de vendas. O Uno, desde o começo que ele foi lançado, ele já começou fazendo sucesso. Embora eles apelidaram ele de botinha ortopédica, porque o design dele é totalmente diferente do que tinha na época, mas mesmo assim o carro estava sendo um sucesso. Só que daí em 94 eles lançam o Uno Turbo. Já começou com um pouco de preconceito, porque quem comprava um Uno, ele comprava por quê? Porque era um carro mais em conta, gerava economia de combustível. E o Uno Turbo nem era mais em conta e muito menos gerava economia de combustível. Para você ter ideia, o preço de um Uno Turbo, você comprava 3 Unos Mille com o valor do Uno Turbo, ou seja, não era nada barato. E também o Turbo aumentava o consumo de combustível. Fica pra nós, né? Uno Turbo não tem nada a ver com Uno. Não tem nada a ver com o Uno, porque você compra um carro que é para gerar economia com turbo, um turbo compressor. Hoje é normal, inclusive, carros com baixa cilindrada ter um turbo compressor. Só que naquela época foi visto aí com certo preconceito, o que impactou nas vendas. E seu visual carregado também parecia muito um carro tunado.
Um carro que pegaram, um Fiat Uno, Mille normal, e mudaram o para-choque, mudaram grade, colocaram spoiler traseiro, colocaram aerofólio. Parecia muito um carro tunado do que um carro que saiu de fábrica. Isso aí também impactou nas vendas. Unos furiosos. Unos furiosos. Ou seja, um projeto bem à frente do seu tempo, né? Como a Fiat sempre fez aqui no Brasil, sempre inovou, só que essa inovação acabou saindo pela culatra, né? Porque não vendeu tanto, foi um fracasso de vendas o Uno Turbo no Brasil. O número 2 dessa lista é a dupla Versalles e Royale. O que o Versalles e o Royale veio a fazer aqui no Brasil? Ele veio para substituir o Del Rey e a Belina Scala. O Versalles ele veio para substituir o Del Rey e o Royale para substituir a Belina Scala. Só que o que acontece? Isso aí meio que saiu pela culatra. Por quê? Porque ficou um carro com cara de Volkswagen, um carro com o emblema da Ford, mas com cara de Volkswagen, mas parecia um Santana em si, um carro da Ford. Isso aí impactou, porque quem comprava um carro da Ford acabou não comprando o Versalles, o Royale. Inclusive quem tinha um Del Rey não queria um Versalles, acabava indo para outras marcas, acabava comprando o Monza, acabava comprando o próprio Santana da Volkswagen. Porque ali era um carro totalmente Volkswagen, tinha desenho Volkswagen, mecânica Volkswagen, só com a embleminha da Ford, né? Que ele era um produto da Auto Latina. Aí acabou sendo um fracasso de vendas essa dupla, Versalles e Royale, que acabou saindo de linha em 1996. E o primeiro dessa lista é o Fusca com teto solar, lançado em 1965. Logo no começo, que é assim que ele saiu, ele foi apelidado de Cornowagen. E o que acontece? Esse apelido acabou com o carro. Ninguém queria comprar o carro com o opcional de teto solar. Todo mundo pegava os Fuscas e quem comprou esse carro antes do apelido acabou mandando fechar, inclusive, o teto solar. Eles falavam porque eles disseram, não quero ficar com um carro de corno, eu vou ser zoado se eu vou aparecer na minha empresa que eu trabalho com um carro de corno. Então esse carro acabou sendo um fracasso de vendas e acabou saindo de linha no ano seguinte, em 1966. Meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando assiste um vídeo desse até o final? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.